Você já acordou com aquela sensação de peso como se o dia inteiro estivesse em cima de você, antes mesmo de você colocar o pé no chão? Você abre os olhos e a mente já começa a correr. Conta, prazo, responsabilidade, problema, e você pensa: eu vou aguentar mais uma vez? Eu quero falar com você hoje sobre trabalho, sobre essa correria que, quando não é colocada no lugar certo, rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz e até o nosso descanso. Porque uma coisa é você trabalhar com propósito, outra coisa é você trabalhar com ansiedade, como se tudo dependesse só de você. E a vida aqui na Terra tem esforço mesmo, tem suor, tem batalha. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia fala do peso da vida, fala do limite do corpo, fala do cansaço da mente, e olha o que ela diz: com o suor do seu rosto, você comerá o seu alimento, até voltar à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Repara numa coisa: Deus não está dizendo que você não vai trabalhar. Ele está dizendo que existe uma realidade aqui. Suor, responsabilidade, limite. Você não é uma máquina. Você é pó. Você cansa. Você precisa parar. Você precisa comer. Você precisa dormir. Você precisa respirar. O problema é que muita gente está vivendo como se fosse eterna aqui, como se nunca fosse parar, como se não tivesse limite. E aí o trabalho vira um senhor, vira um peso, vira uma prisão. A pessoa trabalha o dia inteiro e quando chega a noite, o corpo deita, mas a mente continua em pé. E não descansa, mas escuta o que eu vou te dizer com carinho. Deus não quer que você viva esmagado. Deus quer te dar direção por dentro para você viver essa realidade com paz. E aí vem a pergunta: como eu coloco Deus no centro de verdade? Como eu paro de viver só na força do braço, só no desespero, só no controle? A resposta é simples, mas é profunda. Ela não é religiosa, ela é vida. A palavra diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos 12:30-31. Olha que coisa direta. Agradar a Deus não é teatro, não é inventar lista, não é viver de aparência. Agradar a Deus é Deus ser o primeiro no seu coração. É você acordar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? É você decidir com Deus. É você colocar Deus como começo, meio e fim. É você entender que ser cristão não é uma hora por semana. É vida inteira. É todo dia. É dentro do trabalho também. E aqui tem algo muito importante. Quando Deus vira absoluto no seu coração, o trabalho muda de lugar. Você continua trabalhando. Você continua resolvendo. Você continua fazendo o que tem que ser feito. Mas você para de ser escravo do medo. Porque tem gente que trabalha com o coração cheio de pânico. E se faltar, e se der errado, e se eu perder, e se eu não der conta? E a pessoa vai ficando dura, impaciente, amarga, às vezes desconta em quem ama, às vezes perde a paz dentro de casa. E Jesus diz: ame a Deus acima de tudo e ame o próximo. Sabe o que isso faz? Isso coloca o coração no eixo. Porque quando você ama a Deus acima de tudo, você não vive mais como se o dinheiro fosse Deus, como se o trabalho fosse Deus, como se o status fosse Deus, como se a aprovação das pessoas fosse Deus. E quando você ama o próximo, você começa a viver com leveza de consciência. Você não vive ferindo todo mundo por causa da sua pressão. Você não vive se isolando. Você não vive frio por dentro. Você aprende a ser humano de novo. Você aprende a pedir perdão. Você aprende a perdoar. Você aprende a ser presente. Agora eu sei, a carne reclama, a carne quer mandar, a carne quer pressa, a carne quer comparação, a carne quer ansiedade, a carne quer que você carregue tudo sozinho. Mas você não precisa obedecer à carne. Você pode escolher obedecer ao Senhor. E quando você escolhe o Senhor, acontece algo que parece até sobrenatural, mas é promessa de Deus.
Tem gente que vive como se tudo dependesse só do próprio esforço, e vive cansada e vive vazia, mas quando Deus governa, Deus também cuida, Deus também abre porta, Deus também sustenta, Deus também dá provisão. E a palavra diz assim: eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. João 4:38. Olha isso. Colher o que vocês não cultivaram. Sabe o que isso significa? Que Deus, quando quer, te faz alcançar coisas que não são só resultado do seu braço. Ele coloca favor, ele coloca oportunidade, ele conecta você com as pessoas certas. Ele abre uma porta que você não conseguiria abrir sozinho. E entende uma coisa, isso não é desculpa para preguiça. Não, você trabalha sim, você faz a sua parte sim, mas você aprende a descansar o coração, porque você sabe que Deus está no governo. Tem um tipo de cansaço que não vem do tanto de trabalho, vem do tanto de preocupação, vem do tanto de medo, vem do tanto de controle, e Deus quer arrancar isso de dentro de você. Ele quer te ensinar a trabalhar, mas sem perder a alma. Ele quer te ensinar a produzir, mas sem perder a paz. Ele quer te ensinar a correr atrás do que é necessário, mas sem correr atrás do vento. E deixa eu te dar uma imagem simples, mas muito forte. Existe um tipo de árvore que demora muitos anos para dar fruto. A nogueira, por exemplo, tem gente que planta sabendo que vai levar muito tempo até aparecer a primeira colheita boa. Às vezes, quem plantou nem vai estar aqui quando ela estiver carregada. Mas pensa comigo, se ninguém plantasse uma árvore assim porque não vai dar para mim, ninguém comeria o fruto dela. Se ninguém pensasse na próxima geração, a próxima geração não teria sombra, não teria alimento, não teria o benefício de algo que começou bem antes. E eu fico pensando, quantas coisas na vida são assim? Tem sementes que você planta hoje, e quem vai colher amanhã pode ser seu filho, seu neto, alguém que você nem conhece. Uma palavra dita com amor, um perdão liberado, um hábito bom dentro de casa, uma decisão correta, mesmo difícil. Um conselho que você dá na hora certa. Uma ajuda que você oferece sem fazer propaganda. Isso também é plantar árvore. Isso também é deixar fruto. Isso também é fazer o bem quando ninguém está vendo. Porque tem gente vivendo só no agora, só no eu preciso resolver o meu, só no eu tenho que correr. E aí vai passando pela vida sem semear nada. E depois estranha o mundo, ficando mais duro, mais frio, mas sem esperança. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você muda a lógica do seu coração. Você para de viver só para sobreviver e começa a viver para construir, para abençoar, para deixar um caminho mais leve para quem vem depois. Então eu quero te fazer uma pergunta sincera. O que você tem plantado? Não só no seu bolso, mas no seu coração, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu jeito de tratar as pessoas. Porque pode ser que o fruto que você sonha, Deus esteja te chamando hoje para plantar a semente. Agora eu quero te convidar, de um jeito bem simples, a fazer uma oração comigo. Se você puder, feche seus olhos por um instante. Respira fundo e fala com Deus junto comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o peso que ela carrega. O Senhor sabe das pressões, das noites mal dormidas, da mente acelerada, do medo escondido. Pai, toca onde ninguém vê, traz paz onde hoje tem barulho, traz descanso onde hoje tem exaustão. E, Senhor, muda o nosso coração. Tira de nós essa pressa que faz a gente viver só pro agora. Tira de nós esse controle que sufoca. E coloca em nós um coração que planta o bem, que planta perdão, que planta amor, que planta verdade com mansidão, que planta presença, que planta generosidade, que planta fé dentro de casa. Pai, ensina essa pessoa a fazer o que é certo, mesmo quando o fruto demora.
Ensina ela a semear sem desanimar, a não viver só pensando no que vai receber, mas também no que vai deixar. Abençoa o trabalho dessa pessoa. Dá direção, dá sabedoria, dá força e dá coragem para plantar hoje aquilo que vai alimentar muita gente amanhã. E que as próximas gerações colham frutos de paz, frutos de amor, frutos de uma vida que te colocou em primeiro lugar. Eu oro assim, com fé e simplicidade, em nome de Jesus. Amém.